A Rússia foi desconectada do Starlink, dando vantagem à Ucrânia no campo de batalha. A Ucrânia está usando essa vantagem, contra-ataques estão sendo lançados e a Ucrânia está recuperando território, mas essa não é a verdadeira estratégia da Ucrânia. O que estamos vendo agora é uma mudança nas táticas da Ucrânia. Isso vai fazer com que 715 mil russos paguem pelo que fizeram no país. Não é só retomar território, mas fortalecer as defesas até que a Rússia perca dezenas de milhares de soldados tentando derrotar a Ucrânia. Neste momento, a Ucrânia contra-ataca as forças russas em várias regiões, incluindo os oblastes vizinhos de Zaporíjia e Dnipropetrovsk, no sudeste do país. Para um observador leigo, isso parece uma tentativa clara da Ucrânia de reverter avanços russos de 2025 e possivelmente preparar o avanço para uma contraofensiva maior ao sudeste, rompendo defesas russas e permitindo libertar grande parte da Ucrânia ocupada ilegalmente pela Rússia durante grande parte da guerra. A Rússia perdeu acesso ao Starlink, tornando este o momento ideal para a Ucrânia contra-atacar, e é isso que está fazendo, mas não pelos motivos que você imagina. Explicaremos o real objetivo da Ucrânia em instantes. Antes disso, voltemos ao fim de janeiro e ao ataque russo que causou uma enorme mudança no campo de batalha. Em 27 de janeiro, o Guardian informou que drones russos atingiram um trem de passageiros no nordeste da Ucrânia. Este não foi um ataque a alvo militar, mas sim terrorista, deixando 5 mortos em Kharkov. Em qualquer país, um ataque de drone a um trem de passageiros seria visto apenas como terrorismo. Não há, nem pode haver propósito militar nisso, esbravejou com razão o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, após o ataque. O mundo soube da última atrocidade russa, levando um homem a decidir agir após o brutal ataque da Rússia contra civis ucranianos. Elon Musk instruiu a SpaceX a cortar o acesso da Rússia aos satélites Starlink que as forças de Putin provavelmente usaram para atacar o trem. Os terminais Starlink da Ucrânia foram autorizados para uso normal após serem incluídos na lista de permissões. Os terminais russos foram incluídos em uma lista negra ou marcados como terminais ilícitos quando usados pela Rússia. Essa única ação causou caos nas fileiras da Rússia. David Hamblin, escrevendo para a Forbes em 6 de fevereiro, relata que os efeitos sobre os russos foram catastróficos, com algumas unidades perdendo 90% das comunicações via internet. Relatos apontam vários casos de fogo amigo, pois os russos têm dificuldade em diferenciar aliados de inimigos. O comando e controle das forças russas foi paralisado em várias áreas da Ucrânia, pois os terminais Starlink, essenciais para elas, ficaram inutilizáveis. Soldados russos estão atirando entre si, se perdendo nas matas da Ucrânia e desmoronando em todas as frentes? A desativação do Starlink permitiu as ações atuais da Ucrânia. Segundo a United 24, em 11 de fevereiro, o corte do Starlink deixou tropas russas vulneráveis a contra-ataques ucranianos. Qualquer alternativa que a Rússia tente implementar está mal desenvolvida e está longe de ser eficaz o suficiente para superar a perda do Starlink. Até blogueiros militares russos dizem que perder o Starlink prejudicou posições russas na linha de frente. Com as comunicações e o controle do campo de batalha quase inviáveis, a Ucrânia aproveita para avançar sobre posições russas vulneráveis. David Axe relata em artigo de 11 de fevereiro no Euromaidan Press que a Ucrânia reuniu o que ele chama de uma força poderosa de tropas de assalto. Esses soldados estão sendo apoiados por recursos mecanizados, incluindo tanques e veículos de combate de infantaria fabricados nos Estados Unidos, que a Ucrânia está usando juntamente com veículos blindados de transporte de pessoal suecos. Com esse apoio blindado, as tropas de assalto da Ucrânia estão avançando por alguns dos territórios ocupados no sudeste do país. Em particular, as forças de assalto da Ucrânia estão concentrando-se na terra de ninguém que existe nas regiões de Dnipropetrovsk e Zaporíjia. O objetivo deles é eliminar os pequenos grupos de infiltrados russos que conseguiram entrar nessas áreas, transformando o que havia se tornado zonas cinzentas na guerra em território totalmente controlado pela Ucrânia. Fique com a gente, vamos analisar esses objetivos em breve. Já vimos a Ucrânia conquistar alguns avanços significativos em Zaporíjia na última semana, aproximadamente. Em 11 de fevereiro, a Nova Voz da Ucrânia noticiou que as forças ucranianas expulsaram infiltrados russos da vila de Kozipseva, na região de Zaporíjia. Os soldados que conduziam operações de busca e ataque na área foram bem-sucedidos, segundo o veículo, e o assentamento agora está sob controle da Ucrânia. Esse foi o ápice de uma campanha de vários dias que levou à retomada de vilas pela Ucrânia em Zaporíjia, incluindo Ternovata e Pridorozhnia.
Essas vilas foram libertadas entre 8 e 11 de fevereiro, mostrando como a perda do Starlink prejudicou as forças russas, que ficaram sem comunicação com seus centros de comando. Soldados russos enviados às zonas de morte criadas pela Ucrânia com drones estão perdidos e isolados, sem saber se receberão reforços ou para onde ir. Apavorados, os infiltrados só podem se esconder e esperar que seus companheiros cheguem antes da Ucrânia encontrá-los. A Ucrânia aproveitou a oportunidade do Starlink para recuperar parte de seu território ao sudeste e está alcançando vários objetivos imediatos ao fazer isso. O primeiro desses objetivos, como já dissemos, é eliminar os infiltrados do sudeste que causam problemas desde 2025. A Rússia tenta ajustar táticas após perder milhares de tanques e blindados para a Ucrânia. Os grandes ataques mecanizados do início da guerra foram substituídos por estratégias de infiltração, chegando a casos em que soldados russos entraram disfarçados de civis em território ucraniano. Essa tática, chamada perfídia, é crime no direito humanitário internacional. Ela permite que soldados realizem emboscadas e causa confusão entre combatentes e não combatentes. Isso pode levar a tragédias, já que os civis ficam sob maior risco de serem alvo. Isso já é motivo suficiente para a Ucrânia eliminar infiltrados. E quando isso se combina com o fato de que a Rússia teve algum sucesso com essa estratégia, pelo menos no sentido de infiltrar soldados em território ucraniano e depois afirmar falsamente que o território está totalmente ocupado, a Ucrânia tem um incentivo claro para aproveitar o exército russo, enfraquecido após a suspensão do Starlink para enfrentar infiltrados. Mas é isso que ela tem feito. Cumprir esse objetivo prepara para algo além de novos avanços em território ocupado. Como relata Ash, as tropas russas, lideradas pela 127ª Divisão de Fuzileiros Motorizados do país, vinham avançando lenta e constantemente pelo eixo Dnipropetrovsk-Zaporizhia, antes que o inverno os desacelerasse. Como parte desse avanço, a Rússia conseguiu até capturar a cidade de Huliai-Poli, que é um nó logístico ucraniano, após forçar a retirada das forças da Ucrânia no final de dezembro. Com a Rússia agora mantendo posições que se estendem por cerca de 30 quilômetros do norte de Huliai-Poli até a cidade de Pokrovsk, em Donetsk, suas forças têm usado táticas de infiltração. Existe uma zona cinzenta, também chamada Terra de Ninguém, paralela ao rio Haichur, no sudeste da Ucrânia, que a Rússia estava preenchendo com infiltrados, como aqueles que mencionamos anteriormente, carregando suprimentos limitados e tentando se mover o mais rápido possível. Para evitar drones ucranianos, infiltrados usavam o terminal Starlink para navegar na zona cinzenta e causar estragos nas defesas da Ucrânia, esticando-as. Agora, sem Starlink, esses infiltrados estão isolados na zona cinzenta e caem, soldado por soldado, diante das forças de assalto da Ucrânia, ao custo de pelo menos um tanque M1A1 Abrams doado pela Austrália e um veículo blindado de transporte de pessoal PBV-302 de origem sueca. As tropas de assalto expulsaram rapidamente os infiltrados russos de 5 assentamentos até do outro lado do Haichur, destaca Axe. Em outras palavras, as zonas cinzentas não são mais cinzentas, elas pertencem à Ucrânia. E é isso que vai levar à nova estratégia que vai desgastar os 715 mil soldados que a Rússia tem agora dentro da Ucrânia. Estamos prestes a entrar no que a nova estratégia envolve. Antes disso, este é The Military Show, onde trazemos o quadro completo, não só manchetes. Inscreva-se hoje e fique sempre à frente. Então, a nova estratégia é estabilizar o sudeste da Ucrânia ao invés de buscar mais avanços? Um dos maiores problemas da Ucrânia no sudeste é que as fortificações eram fracas na invasão russa e pouco melhoraram desde então. Em maio de 2024, vimos o impacto dessas fortificações frágeis após a queda de Avdiivka, na região de Pokrovsk. Segundo a AP News, soldados ucranianos lamentaram a ausência de linhas defensivas atrás da cidade. Essa é provavelmente uma das principais razões para a Rússia, após tomar Avdiivka, avançar rapidamente rumo a Pokrovsk. Batiar, comandante de uma unidade, resumiu o problema à AP News. Batiar afirmou que é preciso acelerar a construção de fortificações para recuarmos para posições preparadas, ressaltando que as atuais não são suficientes. A situação já era ruim. O professor de ciência política da Universidade Nacional de Kiev, Academia Malaya, Taras Kuzio, escreveu um artigo para o The New Voice of Ukraine em abril de 2025 questionando quem era o culpado pela perda do sudeste da Ucrânia.
Ele atribuiu parte da culpa à própria Ucrânia. Escreveu que Zelensky é culpado por ignorar a infiltração de agentes russos no SBU ao nomear Ivan Bakanov, sem experiência em operações de inteligência, como chefe do SBU, por ter sido ingênuo sobre Vladimir Putin e o imperialismo russo, principalmente em 2019. Zelensky não preparou defesas suficientes na linha Kherson-Crimeia e não ordenou, por exemplo, a instalação de campos minados, diz Kuzio. Em outras palavras, a Ucrânia não fez o suficiente para se preparar para o que Putin basicamente já havia avisado que viria após a anexação da Crimeia e de partes da região de Donbass em 2014. Infelizmente, a Ucrânia pagou caro pela perda de muito território no sul e sudeste. Isso nos leva ao verdadeiro objetivo por trás das contraofensivas que a Ucrânia faz contra a Rússia no sudeste. Essas ofensivas não têm como objetivo recuperar grandes quantidades de território. A Ucrânia não tem efetivo para reverter os avanços significativos das forças de Putin no início da invasão. A Ucrânia tem soldados suficientes para expulsar infiltrados russos das zonas cinzentas em Zaporizhia e Dnipropetrovsk. É exatamente isso que está fazendo, e está fazendo isso para poder transformar essas zonas cinzentas em território ucraniano fortificado. A Rússia precisará enviar muitos soldados para tentar avançar novamente, o que é uma estratégia brilhante da Ucrânia. A Ucrânia busca desgastar o inimigo defendendo-se, sem arriscar soldados em grandes avanços. O analista militar francês Clément Mollin explicou o que estava vendo no sudeste da Ucrânia em uma postagem no X. Alguns citam Uspanivka como objetivo, indicando que a área é difícil para a Rússia avançar. Observamos o impacto, mas não acredito que isso ocorra, afirmou Mollin. A prioridade é proteger o acesso ao rio Haichur e a Pokrovsk. Isso vai ganhar tempo para melhorias adicionais de fortificação na área. Esta é a estratégia final da Ucrânia para corrigir falhas de suas defesas no sudeste, transformando antigas zonas cinzentas, onde a Rússia usava Starlink, em zonas de extermínio que destruirão soldados russos que tentarem se infiltrar ou atacar. Pode não ser o esperado após ver as ações da Ucrânia, mas é uma estratégia que causará muitas mortes de soldados russos. Por isso, segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, ICW, o Kremlin prepara nova ofensiva de verão, semelhante à de 2025. A ofensiva não conseguiu tomar Pokrovsk, seu principal objetivo estratégico. Então, podemos presumir que essa nova ofensiva envolverá a Rússia tentando ocupar essa cidade antes de avançar ainda mais em Donetsk, além de sinalizar que Putin não tem intenção de acabar com a guerra que ele começou, apesar de suas alegações em contrário. A ofensiva de verão focará em Sloviansk, Krematorsk e Orikiv-Zaporizhia, justamente nas zonas cinzentas que a Ucrânia recuperou e está fortificando. Se Milan estiver certo, já surge um problema nessa estratégia. Segundo o ISW, o comando militar russo planeja usar suas limitadas reservas estratégicas em uma ofensiva no sul e ou leste da Ucrânia no verão de 2026. A palavra-chave aqui é limitadas. O que a Rússia está planejando fazer é lançar uma nova ofensiva, apesar do fato de que suas reservas praticamente se esgotaram. Os soldados que a Rússia enviará para a Ucrânia nesta ofensiva provavelmente serão os piores possíveis. Segundo a United 44, em 10 de fevereiro, soldados russos recebem só 10 dias de treinamento antes de serem enviados como carne de canhão para a linha de frente. A guerra de Putin, em resumo, a Rússia está sem soldados experientes ou capacitados. Simplesmente enviar carne, grande parte já moída, ao se chocar contra as defesas ucranianas em Pokrovsk. Aqui entra a nova estratégia de fortificação da Ucrânia. A Ucrânia poderia atacar essas forças fracas e talvez avançar, mas há 715 mil russos na Ucrânia atualmente. Mesmo com soldados habilidosos, a Ucrânia ainda tem desvantagem em efetivo. Uma grande contraofensiva causaria muitas baixas em ambos os lados, mas a Ucrânia quer que as perdas sejam só do lado oposto. Criar novas fortificações apenas após libertar pontos-chave no sudeste do país é o caminho para isso. Segundo o Defense Post, em um artigo de 29 de janeiro, a Ucrânia já vinha trabalhando para alcançar o que estamos vendo agora. A Associação Ucraniana de Desenvolvedores construiu cerca de 2 quilômetros de infraestrutura defensiva na frente leste, conectando 12 posições subterrâneas e rotas de comunicação para fortalecer as defesas da Ucrânia. Embora não se saiba se algo semelhante será construído nas zonas cinzentas controladas pela Ucrânia, é quase certo que veremos trincheiras sendo cavadas, dentes de dragão sendo colocados, minas sendo instaladas e arame farpado espalhado por toda parte. E claro, os drones FPV inevitáveis que farão da região uma zona de morte.
Estas são fortificações aprimoradas, como nunca existiram antes. 2025 ensinou à Ucrânia que pode infligir perdas massivas à Rússia usando esse tipo de defesa. O Conselho Atlântico observa isso, afirmando: houve uma mudança bastante importante na abordagem defensiva da Ucrânia que começamos a ver em 2025. A Ucrânia está construindo pontos de fortificação em pequena escala, que está usando para direcionar os soldados russos para bolsões pré-designados nas colinas, onde esses soldados são atacados com drones e artilharia. Ao criar pontos de estrangulamento, a Ucrânia busca maximizar as baixas russas e usar suas vantagens defensivas na guerra de atrito. Parece provável que é isso que a Ucrânia planeja criar nas regiões de Zaporizhia e Dnipropetrovsk, e o país sabe que essa abordagem será eficaz. 2025 foi um ano terrível para ser um soldado russo. Durante boa parte do ano, a única estratégia de Putin foi enviar soldados contra as defesas da Ucrânia, esperando rompê-las. Isso ocorreu em Pokrovsk, pois a Rússia está mais de meio ano atrasada para tomar a cidade, como Putin queria. Até o fim do ano, a Rússia já havia sofrido cerca de 415 mil baixas no campo de batalha, segundo o National Interest. Tudo isso por uma pequena parte do território da Ucrânia, mostra o impacto das fortificações ucranianas. O início de 2026 não foi melhor para a Rússia, de acordo com o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Siersky. A Rússia perdeu 31.700 soldados em janeiro, o que é cerca de 9 mil a mais do que o país conseguiu recrutar. A Ucrânia planeja elevar esses números para 50 mil por mês, o que causará seu desgaste. Com os 715 mil soldados que a Rússia tem na Ucrânia, o que estamos vendo agora em Zaporizhia e Dnipropetrovsk, Ucrânia, é a implementação de uma estratégia que ela sabe que vai funcionar. A Rússia não tem um plano B e mal possui um plano A para a Ucrânia. Se construírem, os russos virão. Só que são fortificações mortais, e os russos que chegarem nunca mais verão a luz do dia. Alguns, como Seth G. Jones, presidente do Departamento de Defesa e Segurança na Cátedra Harold Brown, do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, ou CSIS, afirmam que a Rússia há tempos esconde seus números reais de baixas. O CIS afirmou em outro relatório que as baixas na guerra da Ucrânia podem chegar a 2 milhões, considerando os dois lados. Mas a Rússia vai arcar com a maior parte dessas perdas. Como atacante, enfrenta uma Ucrânia que, com nova estratégia, defende-se de forma mais eficaz. A única tática que restou para Putin é enviar soldados como bucha de canhão para a Ucrânia em Zaporizhia e Dnipropetrovsk. Essa bucha de canhão enfrentará fortificações renovadas que os destruirão. Com o Starlink ainda fora do ar e sem substituto, é provável que a Ucrânia avance nas próximas semanas, seguindo sua nova estratégia de fortificação. 2026 não será o ano da vitória da Rússia. Será o ano em que 715 mil soldados russos pagarão pelos fracassos de Putin. Na Ucrânia, também percebemos uma mudança de mentalidade nas forças armadas. Antes focada na sobrevivência, a Ucrânia agora está pronta para tomar a iniciativa contra a Rússia, o que ameaça as forças enfraquecidas de Putin. Você vai entender o motivo ao assistir ao vídeo. Se gostou, inscreva-se no The Military Show para mais informações sobre as estratégias de batalha da Ucrânia. Obrigado por assistir.